Eu sou Carolina Braga, empreendedora, lutadora, realizadora dos meus sonhos, mãe de 2 filhos adolescentes, aliás, um adolescente e o outro já é adulto, com 18 anos. E aqui é o meu cantinho favorito. É aqui que eu trabalho todos os dias, é aqui que eu luto para realizar todos os meus sonhos, para dar uma vida confortável para minha família, para ter uma vida confortável e para fazer a diferença também nesse mundo. Algumas mulheres empreendedoras entram em contato comigo e eu fico muito feliz quando elas falam que eu sou referência para elas. Aí eu trabalho para que eu possa realizar os meus sonhos, eu trabalho para que eu possa crescer cada vez mais e eu tenho sonhos grandiosos que ainda estou só no começo da realização deles. A minha trajetória no empreendedorismo, ela não começou por acaso. Eu trabalhava em uma grande empresa, fui funcionária durante muitos anos desta empresa e trabalhava no call center. E quando eu trabalhava na madrugada, que eu tinha muito tempo livre entre uma ligação e outra algumas vezes, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Nunca gostei de ficar parada. Em algumas vezes, né? Porque algumas vezes o negócio era pesado. Quando as ligações estavam mais calmas, o que eu fazia? Eu gostava muito de fazer trabalho de artesão, né? Eu criava as minhas próprias peças, trabalhava com bijuteria, fazia brincos, fazia colares, fazia pulseiras. Eu comecei, na verdade, através de um curso gratuito, né, para fazer esse. Comprei o material em uma loja no comércio da minha cidade e aprendi a fazer sandália. Foi a minha primeira peça que eu consegui. E eu fazia peças lindas, lindas. Na época, eu lembro bem que eu tinha, assim, vergonha de vender. Eu queria vender, mas eu não sabia como abordar, não sabia como chegar no cliente, como oferecer o meu produto. Aí eu tive uma ideia, né, que eu comecei a fazer. Tinham muitas meninas lá, muitas mulheres, e eu começava a fazer os brincos, fazer os colares. Eu sempre andei, sempre gostei de andar. Na época, como eu trabalhava em escritório, né, a gente precisava andar bem mais arrumada. E eu lembro bem assim o que eu fazia. Eu fazia os brincos, eu fazia os colares e eu ia assim toda enfeitada. Botava meu brinco, botava o colar. Meninas quando passavam olhavam e diziam: "Nossa, que lindo, eu quero". Aí eu já brincava, né? Eu dizia: "Ó, pode ser seu". "Ah, então eu quero, quanto é?". "Ah, é tanto". Aí eu tirava. E eu levava outros brincos dentro da minha mochila, dentro da minha bolsa, né? Levava outros colares, outras pulseiras dentro da bolsa, até tornozeleira eu fazia. Andava com um salto, assim, bem alto. E uma começou a indicar a outra: "Olha, Carol, tem mais, Carol, tu já tá com outro brinco, trouxe na bolsa, é porque eu tô fazendo". Eu ia muito no shopping, né, pra olhar as peças que estavam no manequim, as bijuterias, e eu, nossa, dá pra fazer. Aí eu ia no comércio, olhava as peças muito semelhantes e fazia coisas lindíssimas, assim. Eu lembro de uns cordões, assim, que viralizaram, que eu fiz muito, vendi muito esse cordão. Que era cordões com os pingentes bem grandes, que eram cheios de santos, assim. E eu vendi demais esse cordão. Até que eu fui chamada, a empresa foi vendida para um outro grupo muito grande, e eu fui chamada para assumir um outro cargo, né? E eu não podia mais vender da forma como eu vendia. E depois eu lembro bem que eu comecei a pedalar. E eu comecei a observar as pessoas, né? Que as pessoas usavam. Como eu não conhecia ainda o mercado, não sabia o que realmente investir, o que eu comecei a fazer? Comecei a comprar no Mercado Livre. Comprava em grandes quantidades pelo Mercado Livre e vendia. Quando eu ia pedalar à noite, que eu pedalava nesses grupos de rua, nos grupos noturnos, eu levava sempre uma mochila cheia de treco na mochila. E nos grupos era muito bacana, porque assim, quando a gente abre a mochila, que um vem olhar, aí vem 2, vem 3, vem 4, então assim era um monte de gente que vinha olhar já. E eu comecei a fazer um trabalho de divulgação, comecei a comprar mais camisas, comecei a comprar mais farol, mais lanterna, mais luva, comprei umas bermudas. E eu lembro que eu tinha uma sapateira que eu botei atrás da minha porta na sala. E o meu negócio começou assim crescer de uma forma muito tímida ainda, mas já estava crescendo. E eu tive a ideia depois de montar um armarinho. Mas não durou muito tempo. E eu fiz da forma
mais errada possível. Quando eu montei esse armarinho, eu tirei empréstimo no banco para poder montar. Eu estava sem capital. Então eu fiz um empréstimo, comprei a mercadoria no cartão de crédito, tudo no comércio da minha cidade, em atacado. Aí veio a decepção. Fiquei muito, muito, muito triste. Quando eu levei tudo para dentro da minha casa, que eu botei na sala da minha casa, que eu olhei aquilo ali na sala da minha casa, me bateu uma tristeza tão grande, mas tão grande, que eu olhei tudo aquilo ali e eu disse, nossa, e agora? Como vai ser daqui para frente? Como eu vou fazer? Minha tia Neuza querida, eu contei minha dificuldade para ela, e minha tia é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, muito destemida. Pegou aquela mercadoria toda, meteu dentro do carro dela, levou, não sei como ela fez, mas ela fez. Ela vendeu tudo, tudo, tudo que eu tinha ali parado, tudo. Levou pra feira e vendeu tudo. Continuei a pedalar, estava no meu trabalho ainda na empresa que eu trabalhava ainda na época, e eu comecei a focar mais nas lanternas, nos faróis, nas luvas, e assim, e começou a vir de novo aquela agonia, porque eu perdia cliente, porque cliente chegava na porta da minha casa, não era atendido, porque a minha mãe não havia atendido o telefone, eu não tinha ninguém que atendesse. E eu comecei a perder vendas e aquilo começou a me incomodar demais. E eu tinha muita vontade de empreender, muita vontade. Até que eu tirei as minhas férias. E eu estava trabalhando muito na época. Gostava muito do que eu fazia, mas a minha vontade de empreender era tão grande que acabava ofuscando o meu trabalho. Mas eu queria mesmo, era ter o meu negócio, era ter o meu próprio negócio, era ter a minha empresa, era empreender, eu queria ser empresário. E passei 35 dias, acho que foram 40 dias, foi que eu tirei férias e fiquei mais 10 dias de atestado por conta da minha recuperação. Como eu não podia fazer muita coisa, eu passei esse tempo todo estudando na minha casa. Eu olhava, via o mercado, como era que eu ia fazer, eu queria, o ramo da bike eu já tinha iniciado, eu já conhecia muita gente no ciclismo, eu tinha quase que uma noção mais ou menos que era aquilo que eu queria fazer, só não sabia como fazer. Então eu comecei a estudar. Aí veio na minha cabeça a ideia de um e-commerce. Disse, nossa, agora sim, né? É maravilhoso. Vou fazer um e-commerce para mim. Meu cliente vai lá, entra no meu site, compra e eu vou, embalo, entrego no correio, tá lindo, maravilhoso. É desse jeito que eu vou fazer as minhas coisas andarem, é desse jeito que eu vou empreender, vou pedir demissão e vou começar o meu negócio. Aí cheguei na empresa, quando acabou, né, o meu período de férias, depois o meu período de atestado, fui lá e pedi demissão da empresa. Todo mundo dizia que eu era louca. Tu é louca, tu vais largar um trabalho que te dá uma estabilidade. Eu tinha ticket de alimentação, eu tinha plano de saúde, que eu pagava um valor muito, muito, muito pequeno, mas assim, nada tirava essa minha vontade que eu queria fazer, essa minha vontade de empreender, essa vontade de querer fazer algo diferente na minha vida, de querer crescer profissionalmente, de querer ser vista. Eu queria muito, muito isso. E eu disse, não dei ouvidos, né, para a família, tanto que quando eu pedi minha demissão, não pedi, eu cheguei a pedir opinião para algumas pessoas, mas como eu não escutei aquilo que eu queria, que não era o desejo do meu coração, quando as pessoas diziam para mim não, eu dizia, bem, eu não posso deixar com que as pessoas tirem a minha força, então eu não vou perguntar para mais ninguém. Fui lá, pedi demissão e saí, mas todo mundo me chamou de louca. Muitos me julgaram, minha família me julgou, disse que era até mentira minha, que eu não tinha pedido demissão de um trabalho que era muito bom, que me remunerava muito bem, e que eu menti, que eu tinha sido demitida. Enfim, colocaram um monte de coisa e me julgaram, me apedrejaram muito. Mas isso não me abateu. Eu fui atrás dos meus sonhos, peguei o valor que eu tinha, o dinheiro que eu tinha e comecei a trabalhar naquilo que eu queria. Importei as mercadorias que eu queria, as roupas, comecei a trabalhar com muito uniforme, importei tudo
Chamei um desenvolvedor de um site que logo depois não deu certo. Acho que eu tô agora no quarto, no meu quarto site, que ainda precisa de muitas mudanças, mas assim, a loja hoje tomou uma outra proporção. E eu desenvolvi, né, o meu negócio, fiz o site, comecei a fazer a minha mercadoria, o meu estoque ficava na minha cozinha, na cozinha da minha casa, com a minha sala, é uma sala americana, né, cozinha americana, e o meu estoque ficava num armário. Eu comecei, sabe aqueles armários de grade, assim, né? Não sei bem como é que se chama, aqueles armários de estoque, que são cheios de quadradinhos, assim, que depois você vai montando, né? Eu comprei uma parte, coloquei as mercadorias lá, depois consegui dinheiro, fui vendendo, o negócio foi dando certo, comprei mais, aí eu chamei um rapaz para montar mais outra parte, quando eu vi já estava tomada a minha sala e minha cozinha inteira, né? Desse armário. Só que assim, não aconteceu como eu gostaria. Eu achei que as minhas vendas elas iriam acontecer somente na internet, eu ia entregar o material para o meu cliente, ia embalar, pá, pronto. Mas não, as minhas vendas na internet não aconteciam desse jeito, eu não conseguia alavancar desse jeito. Eu recebia muitas visitas e visitas dentro da minha casa, pessoas desconhecidas, e aquilo começou a gerar um certo desconforto e uma insegurança também, por trazer pessoas que eu mal conhecia, né, para dentro de casa. E eu lembro bem, a loja estava indo bem, né, dentro do possível até mais do que eu realmente esperava. Não devia a ninguém, porque eu estava muito no começo, então quando a gente está começando a empreender, apesar de eu estar com meu nome bem limpinho no mercado, mas meu CNPJ era muito novo, então eu não conseguia comprar nada a prazo, eu tinha que comprar tudo à vista. E eu fui trabalhando dessa forma durante muito tempo ainda. Até que eu decidi sair da minha casa e abrir uma sala comercial. Eu queria uma loja para rua a princípio, mas eu fiquei pensando, bem, meu capital ainda não é muito grande, eu não posso abrir uma loja para rua, o meu foco vai continuar sendo internet, porque eu sempre quis fazer a minha loja virtual dar certo. É o meu sonho principal, é fazer com que essa loja dê certo, é fazer com que a minha fonte de renda principal seja da minha loja virtual. Então, como eu estava muito sozinha, eu não queria gastar dinheiro ainda com um funcionário, porque eu sabia que se eu fosse para a rua, eu teria que ter a despesa de ter alguém trabalhando para mim. E eu disse, bem, ainda não é o momento, eu não vou fazer isso. Eu vou vou montar uma sala comercial e vou colocar a minha loja lá dentro. E eu vim para um prédio comercial próximo da minha casa e montei uma sala comercial bem pequenininha. Não lembro agora o tamanho, mas era bem pequenininha, mas dava todas as minhas coisas, consegui botar as araras, arrumei tudo direitinho, ficou bem aconchegante, bem bonitinho, um ar-condicionado. Consegui atender os meus clientes de uma forma muito mais confortável e segura, também para mim e para minha família. E a loja começou a crescer. Minhas divulgações, Instagram, Facebook. Na época eu não era muito adepta ao Instagram. Eu quase não usava o meu Instagram. Até que eu comecei a ver que o Instagram também era uma excelente oportunidade para poder divulgar mais a minha marca, para poder divulgar o meu site, para divulgar os meus produtos. E eu comecei a olhar de uma forma mais carinhosa para ele. E começou a funcionar. Foi funcionando, foi dando certo, a gente foi vendendo, comecei a ganhar confiança das lojas, ganhar confiança das fábricas, a gente começou a comprar no prazo, uma já liberava e eu fui aumentando meu estoque. Minha grande falha foi não ter buscado a ajuda de profissionais que já eram um sucesso no ramo para que eu pudesse crescer muito mais rápido. Porque a gente não consegue crescer sozinho. Apesar de que eu sempre me achei muito forte, muito ideias, minhas ideias são muito inovadoras, eu tô à frente. Sempre olhei muito as empresas de fora, sempre observei muito. E eu nunca, para quem está iniciando agora, eu vou falar uma coisa. Eu nunca sequer liguei para alguma loja e pedi para que alguma loja me dissesse como eu deveria fazer. Nunca liguei.
Nunca liguei para perguntar qual era o representante, nunca liguei como comprava aquela marca, nunca. Eu sempre pesquisei, até porque a minha cabeça estava muito fora do que aqui. Aqui eu lembro que quando eu comecei a trazer esses uniformes, as meninas, elas andavam muito com roupa de academia para pedalar. E eu, quando comecei a vender, eu tenho uma amiga muito grande, a Gisele. Ela começou a comprar de mim e nós duas começamos a nos vestir como ciclista. Roupa de ciclista, bermuda, camisa combinando, aquelas camisas de equipe, uma manga mais coladinha, uma roupa mais coladinha. Que na época quem usava, há 6 anos atrás, na minha cidade, eram só as meninas que competiam. Que eram umas 4 meninas que competiam. E eu queria pegar essa mulherada toda, né? Queria que essa mulherada toda viesse, que elas se vestissem bem, que elas se vestissem femininas, que elas entendessem que a gente precisa de um material mais confortável para não se assar, para não se machucar, para não doer o bumbum. E eu sempre fiz questão de usar tudo aquilo que eu vendia, porque eu queria entender o que era bom e o que não era, para que eu pudesse falar com propriedade de cada peça, de cada forro, de cada material que eu estava vendendo ali na minha loja. E muitos deles me fez sofrer bastante. Me machuquei, me cortei, mas foi um período muito bom também, porque eu aprendi. E hoje, claro, eu atendo aos clientes que não entendem ainda o quanto é bom fazer um investimento melhor para um material que te dê conforto, e também aqueles que querem fazer um investimento bom e querem andar confortáveis, né? Mas assim, aqui a gente consegue atender a todos, todo o público. Eu tenho bermuda de R$ 90 e bermuda de R$ 500 para atender a todo mundo. Se a caminhada é grande, mas você precisa estar muito à frente, muito de olho quem realmente é referência para você, mas não se preocupar com a tua concorrência. Você precisa fazer diferente e sempre observar o que a minha concorrência não está fazendo e que eu posso fazer. O que ela faz de bom e que eu posso melhorar o que ela faz. O que ela está fazendo de ruim que eu não faria, porque eu acho que seria negativo para o meu negócio. Tem que estar na mídia, gente. Independente se você tem uma loja virtual ou não tem, a internet ela te ajuda a crescer. Quem não é visto não é lembrado. Hoje o comércio ele é muito além do que era há anos atrás. Hoje o vendedor de balcão não consegue manter a sua loja aberta. O empresário que fica atrás do balcão não consegue manter a loja aberta por muito tempo. Eu aqui fico escondida dentro de uma sala comercial, escondida entre aspas. Quem passa na rua não me vê, mas se você for na internet você me enxerga. Porque o cliente ele não precisa vir até mim, porque eu vou até ele. Eu chego até meu cliente. Se ele não lembrar de mim por algum motivo, eu estou lembrando dele. E eu vou até ele todos os dias. Lógico que, claro, eu ainda estou em desenvolvimento. Preciso melhorar, preciso muito melhorar. Mas eu já caminhei muito. E eu estou, graças a Deus, de anos atrás, assim, dos 6 anos para trás para hoje, eu já dei uma longa caminhada, uma longa evoluída. Tive uma evolução muito grande nas minhas divulgações, nas minhas publicações. Infelizmente, a pandemia veio, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a pandemia ela trouxe muitas dificuldades financeiras, familiar, profissional. Então a pandemia ela atrasou muito os meus planos. Me trouxe alguns problemas psicológicos, financeiros. Me divorciei no período. Foi um crescimento profissional e pessoal muito grande que eu tive, mas nada do que aconteceu na minha vida foi em vão. Tudo o que aconteceu na minha vida hoje, eu dou graças, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu dou graças porque hoje eu cresci muito mais quanto mulher, quanto profissional, quanto mãe. Ainda estou em desenvolvimento, porque eu digo que o desenvolvimento ele é para a vida inteira. A gente não pode estagnar e achar que a gente sabe tudo,
Porque quando a gente sabe tudo, a gente se torna um tolo. A gente nunca vai saber tudo. E a gente tem que estar sempre disposto a aprender com outras pessoas. Nem que seja para você aprender com os tolos, porque com os tolos você aprende a não fazer aquilo que eles fazem. Mas com as pessoas sábias, você aprende a ter atitudes melhores, atitudes mais sábias, atitudes mais assertivas. Muita gente me olha na internet e diz, é uma mulher que vive sorrindo, ela tem um sorriso, tá sempre feliz. Não, eu não tô sempre feliz. Muitas vezes eu venho trabalhar com o coração apertado, mas quando eu chego aqui, eu sou a Carol Bibi, eu sou a Carol do Bike Run PA. E eu quero que o meu negócio dê certo. E como disse Sabrina Nunes, ninguém, nada impede uma mulher decidida a fazer o seu negócio dar certo. Então, quando a gente quer realmente que o nosso negócio dê certo, a gente faz com que aconteça, a gente faz com que o negócio dê realmente certo. E é isso que eu quero para mim e eu desejo para você também. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês, que eu tenha esclarecido muitas dúvidas para vocês, mas eu vou lançar uma vez na semana. Uma vez na semana eu vou lançar um vídeo falando um pouco mais sobre a minha trajetória, de como eu cheguei até aqui. Mas daqui mais alguns dias eu já não vou mais estar onde eu tô aqui. Eu já vou estar muito mais à frente. Então eu tenho muita história ainda para te contar. Um grande beijo para você. Te desejo todo sucesso.